Bom, olá, eu sou o professor Guilherme Penha de Moraes, é um prazer estar com os senhores para que nós possamos analisar uma questão recente do Ministério Público Fluminense nos seus últimos concursos, agora em princípios institucionais do parquê, no Eis a Questão. Trago-vos uma questão feita há um certo tempo, mas que se mantém atual até hoje. Foi uma questão, vejo os senhores, feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, seu 15º concurso em 94, mas que poderia ser recolocada hoje sobre um outro viés. E a questão seria a seguinte: discorra sobre o posicionamento constitucional do Ministério Público em relação aos poderes do Estado, tecendo considerações acerca de sua evolução histórica. A questão, então, gira em torno da natureza jurídica do Ministério Público, enquanto poder ou enquanto um órgão vinculado a algum desses poderes, ou, eventualmente, até como um órgão independente. E parece que uma forma correta de tecer comentários sobre essa pergunta seria dizer o seguinte: há uma ruptura clara entre a posição da jurisprudência e a posição da doutrina. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pelo menos, tem um acórdão, no qual há a menção de que o Ministério Público seria órgão pertencente ao Poder Executivo. Falo-lhes desse acórdão. Supremo Tribunal Federal, ADIM 132, relator Sepúlveda pertence, ela foi julgada e publicada em 2003. E vejam que no corpo do acórdão há menção a Ministério Público e há menção a Ministério Público como órgão integrante da estrutura do Poder Executivo. Então, de acordo com a jurisprudência, ao menos da Egrégia Corte, seria o Ministério Público um órgão vinculado à estrutura do Poder Executivo do Estado, o que não é uma posição hoje data maxíssima vênia adequada à evolução histórica do Ministério Público. Se essa questão for feita numa prova do Ministério Público, o adequado é que se faça uso de 3 expressões de 3 autores diferentes. O professor Hugo Nigro Mazzilli alude a, entre aspas, quase quarto poder. O professor Paulo César Pinheiro Carneiro alude a, entre aspas, órgão com elevado status constitucional. E o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto alude, entre aspas, a órgão constitucional independente. Todas as 3 expressões, quase quarto poder, órgão com elevado status constitucional ou órgão constitucional independente, a depender de quais sejam os brilhantes autores que nós aqui estamos a seguir, o Nigro Mazzilli, Paulo César Pinheiro Carneiro, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, na verdade, indicariam a mesma ideia. O Ministério Público materialmente é poder. O Ministério Público tem características materiais de poder. Mas o Ministério Público formalmente ele não é poder. O Ministério Público não teve o tratamento formal de poder dado pela Constituição. Essa ideia de que o Ministério Público formalmente não é um poder, porque não foi chamado de quarto poder, embora dizem diversos autores sobre o Ministério Público, se Montesquieu estivesse reescrito a sua teoria hoje, certamente incluiria o Ministério Público como poder autônomo, mas fato é que, pela Constituição brasileira, nós continuamos atrelados à tripartição de poderes, ele materialmente tem características próprias de poder. Gostaria de trazer aos senhores quais são minimamente essas características, e seriam as seguintes: fundamentação constitucional para essa característica própria de poder. Em primeiro lugar, a Constituição Federal, artigo 52, inciso 2º, competência do Senado Federal para processo e julgamento do Procurador-Geral da República nos crimes de responsabilidade, isto é, o Ministério Público apresenta impeachment, que é característica própria de poder. Outra hipótese, artigo 68, parágrafo 1º, inciso 1º, a proibição de delegação legislativa sobre organização do Ministério Público, carreira e garantia de seus membros, a semelhança do que também ocorre com os 3 poderes da República. Terceira hipótese seria o artigo 85, inciso 2º, tipificação dos atos do Presidente da República que atente contra o livre exercício do Ministério Público como crime de responsabilidade, também como acontece com os demais poderes da República Brasileira. Quarta hipótese, o artigo 127, parágrafo 2º, a autonomia administrativa. Quinta hipótese, o artigo 127, parágrafo 3º e o artigo 168, as autonomias orçamentária e financeira. Ou seja, a autonomia administrativa é ser o Ministério Público um órgão autônomo, em comparação com os outros órgãos do Estado. A autonomia orçamentária é ter o Ministério Público a possibilidade de formular sua proposta orçamentária. E a autonomia financeira é ter o Ministério Público a possibilidade de gerir os recursos financeiros que lhe sejam conferidos. E existe ainda uma última característica própria de poder, que é essa característica número 6, artigo 128, parágrafo 5º, incisos 1º e 2º, garantias e vedações próprias dos membros do Ministério Público. Aliás, par e passo com as garantias e vedações próprias dos membros da magistratura, o que daria, então, ao Ministério Público uma caracterização própria de poder. O Ministério Público, formalmente, poder não é, mas materialmente apresenta características, sim, próprias de um poder do Estado.
Muito obrigado a todos. Até uma próxima ocasião, nós podemos voltar com outras questões sobre princípios institucionais do Ministério Público, outras questões que sejam propostas.